Vida eterna ou vida após a morte? A diferença nessas duas coisas pode haver. Vida eterna significa o quê? Uma vida que não termina nunca, né? Eterna. Eterna quer dizer não tem fim, né? E a vida após a morte? A vida após a morte também existe. No nosso credo, nós rezamos, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, há uma vida depois da morte, mas que não é totalmente desligada, desacoplada na vida aqui na Terra. É uma continuação, né? Tanto é que a igreja reza, né, quando morre alguém na missa, né, com a morte a vida não é tirada, mas transformada. Então veja, para o cristão, a vida eterna começa já aqui na vida. Pelo batismo, nós já temos uma vida de Deus em nós. E essa vida de Deus em nós é uma vida eterna. Só que por enquanto aqui na Terra, com todas as dificuldades da Terra, os problemas, a luta, o crescimento, etc. Né? Que depois da morte, ela continua. Agora, o que é a vida após a morte? Né? Então a igreja fala que quando nós morremos, né, nós passamos por dois tipos de juízo. Um juízo particular, depois no fim do mundo, quando Cristo voltar, um juízo final. O juízo particular é logo após a morte. Está bem claro isso na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A carta aos Hebreus diz, está determinado que cada um morra uma única vez. Não há reencarnação. Morra uma única vez e em seguida vem o juízo. Não é? E São Paulo também fala na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo também fala, nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai receber o prêmio ou o castigo conforme viveu aqui neste mundo. Então é muito claro para a igreja que haverá um juízo diante de Deus. E isso determina a vida eterna. Então, ali a igreja ensina que a partir dali, a sorte eterna da pessoa está definida. Ou ela vai direto para o céu, se ela tiver vivido 100% de acordo com a vontade de Deus, ou vai continuar sua purificação no purgatório para chegar à santidade perfeita e poder ir para a comunhão com Deus, ou se tiver rejeitado Deus radicalmente, rejeitou a graça de Deus radicalmente, pode ir então para a realidade que a igreja chama de inferno, que é uma vida eterna sem Deus. Então, existe aí a vida eterna. Para nós católicos, esta é a visão, né? Existe o céu, existe o purgatório, existe o inferno. Outras religiões têm outras visões. Por exemplo, para o espiritismo, por exemplo, não existe inferno e nem existe purgatório. A pessoa se salva por sucessivas reencarnações. Mas não é a doutrina católica. A doutrina católica, a pessoa morre uma única vez e está depois definido o seu destino. Então, há uma vida eterna que já começa aqui nesse mundo, para nós batizados, que começa com o batismo, que a gente conserva com a graça de Deus, conserva principalmente com os sacramentos, que são canais da graça de Deus, que mantém a vida divina em nós, e uma vida que continua depois dessa, numa dimensão transformada, diz a igreja. Ok? Então, o importante é nós acreditarmos nisso e viver de acordo com essa perspectiva. A nossa vida não acaba aqui. Os ateus materialistas acham que morreu, acabou tudo. Não, isso acontece com os animais, acontece com as plantas. Morreu, acabou tudo. Para nós, não. Nós temos uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus.